Buenas tardes, Rodolfo. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y tu disposición. ¿Cómo fue en tu historia que llegaste a ser empresario? ¿En qué momento de tu vida fue? ¿Cómo fue? ¿Y de qué se trataba tu empresa? Então, a empresa foi fundada por meu pai em 1966 e meu pai era um imigrante alemão, veio com a família e nós estudávamos ainda. Aí, então, o Henrique e eu assumimos a empresa quando ele faleceu, em 1971, e daí em diante nós continuamos e era uma empresa que nasceu para atender uma demanda da indústria automobilística nascente para fazer peças fundidas de grande porte, assim, 10, 15, 20 toneladas, para a indústria automobilística. Ela, quando nós continuamos, em 1971, nós estávamos formando engenharia, meu irmão e eu, e aí nós continuamos. Nessa época, a empresa era pequena, devia ter uns 50 funcionários, e aí nós trabalhando, e era uma época bastante favorável de crescimento econômico no país. E aí, em 1976, a, a empresa já era grande, já faturava, assim, eu vou dar em peso, porque aquela época já está distante, ela produzia 400, 500 toneladas de peça por mês, com aproximadamente 120 funcionários. E, e aí, então, veio, em 1976, um grande questionamento, tanto para mim como o meu irmão. O que nós queríamos da vida, né? Ela continuar fazendo crescer a empresa dentro das regras do capitalismo, que é o sistema vigente aqui no Brasil. E como nós faríamos isso? Aí nós percebemos uma coisa, que se nós vendêssemos a empresa naquela época, ela, vamos supor, daria um dinheiro suficiente tanto para ele como para mim, para as famílias, não não precisariam mais trabalhar. Então, o que nós estávamos querendo? Seria uma independência financeira ou tinha alguma coisa a mais? E aí nós fizemos várias reflexões que eu digo que isso vem de uma vocação, de um chamado interior, que a gente chama isso de propósito interior. E esse propósito interior, ele estava muito ligado a interromper uma inconsciência coletiva que a gente via do mundo. Isso veio muito forte porque meu pai, minha mãe, refugiado da Alemanha, meu pai era de descendência judaica e ele fugiu, na verdade, da Alemanha em 1937, onde meu avô, minha avó, meus três tios que ficaram na região de Berlim, eles morreram em campo de concentração. Então, o que acontece? Veio um questionamento: por que acontecem as guerras? As guerras, elas acontecem por uma inconsciência coletiva que existe no mundo e ainda estão vigentes. Então, o que nós tínhamos como propósito interior? Interromper essa inconsciência coletiva, fazendo da nossa empresa não só uma ferramenta de produção ou de geração de bens, mas que provocasse a consciência nesse mundo econômico que a gente vive. Essa é um pouco a história. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y ahora que compartes también en esta historia y de alguna manera el cómo se forjó este propósito interior, ¿no? En tu vida y que después se reflejó en un propósito exterior en la empresa, ¿cómo describirías tú este sistema económico actual en el que estamos? Sobre todo si lo contrastamos con la comunión. ¿Qué es lo que tú nos compartirías respecto al sistema económico actual?
Então, nós estamos falando de 1976 até 80, né? O propósito interior nosso é que a empresa ela fosse um sinal de tomada de consciência no mundo econômico e quando a gente fala no mundo econômico, fala em geral. Esse propósito interior, ele, como ele vai se realizar, né? Isso eu falo isso interiormente, mas na família. Porém, nós estamos falando do negócio, nós que tínhamos um negócio. Nós percebemos que o mundo, o sistema econômico vigente aqui no país nosso, ele tem algumas coisas boas, como, por exemplo, uma grande geração de riquezas, de produtos que ele coloca na sociedade. Porém, ele o fazia de maneira desequilibrada. Então, nós percebemos que nós tínhamos que agregar valores a essa produção de bens. Então, por exemplo, o financeiro, que é a finalização do sistema nosso vigente aqui no Brasil. Então, aí tinha que agregar ao meio ambiente e à saúde do pessoal. Toda empresa ela é inserida numa comunidade, então tinha que se relacionar com essa comunidade. Depois tinha um aspecto que a empresa teria que ser fiel ao propósito interior, mais do Henrique e eu, que somos irmãos, que tínhamos esse propósito. Então, ser fiel a isso, né? A empresa também, ela é a fundição é uma empresa muito necessária para o mundo, porém, ela é poluidora também, né? Ela gera fumaça, uma série de coisas. Então, tinha que tomar cuidado com isso e também ser harmoniosa, né? As pessoas que chegam tenham que se sentir bem. Depois nós falamos com comunicação e desenvolvimento de pesquisa contínua e também tem um fator que nós agregamos um pouco depois, que é o relacionamento na parte política. Esse sistema, quer dizer, por que nós dividimos isso? Porque na divisão se analisa cada aspecto, fica mais fácil de avaliar. Aí criamos um sistema de avaliação desses 8 aspectos, que são os valores, e quando nós fizemos o planejamento estratégico, nós incluímos esses valores que anualmente teriam que ser avaliados. E o que nós percebemos é que esses valores, eles estariam sempre, teriam que estar equilibrados. Sejam qualquer nível de energia que eles tivessem, eles teriam que estar equilibrados. Então, não só valorizamos o financeiro, mas valorizamos os 8 aspectos. E aí, nós sempre corrigíamos o que estava abaixo. Porque o que estava muito alto, ele se equilibrava como se tivesse a somatória deles uma constante de energia. Assim, nós desenvolvemos um sistema de gestão, uma tecnologia de gestão, onde que tudo caminhava equilibrado e trazia a consciência disso, né? E esse sistema de gestão foi muito interessante porque uma despertou a consciência daquele propósito interior nosso. E isso foi muito visível na sociedade de Piracicaba, nos funcionários e também na Associação Nacional de Fundições do Brasil. Ok. Ahora, Rodolfo, platícanos, ¿cuáles son esos 8 aspectos que componen esta tecnología de gestión? Então, lembrando que a empresa, a vida é um todo. Quando nós distribuímos, é para facilitar a análise. Mas o primeiro dele é financeiro, a empresa tem que dar lucro, senão ela não subsiste, senão não é empresa.
O segundo é a saúde dos funcionários, que tem que tomar cuidado, e o meio ambiente. Então, eu não posso ter lucro agredindo ao meio ambiente. Isso está muito na moda agora. Em 1976, 80, não era tanto. Inserido na comunidade. Então, a comunidade de Piracicaba, a associação, nós tínhamos que levar essa experiência e trocar essa ideia com eles, né? Tem um aspecto que é fidelidade à missão, quer dizer, nós não poderíamos sair dessa missão a qual nós propusemos. Depois tinha a harmonia desse ambiente, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente vai aqui no Brasil num banco, a gente não se identifica, porque é muito luxo e parece uma catedral, um negócio que não está. Então, tem uma harmonia nesse aspecto. Depois tem um aspecto importantíssimo, que é a comunicação interna e externa. E depois desenvolvimento tecnológico, que é um aspecto muito importante para que a empresa cresça e subsista tecnologicamente. E depois o aspecto político, ter essa influência política na sociedade. Então, seriam esses 8 aspectos. Ok, Rodolfo, muchísimas gracias. Y hablando de justamente la comunión y un valor, ¿no? O sea, que puede ser tan profundo y que a veces puede sonar tan complejo o tan abstracto para poder vivir en una empresa. ¿Ustedes por dónde comenzaron? Cuando se propusieron, por ejemplo, el vivir la comunión en la empresa, ¿qué es lo que ustedes se propusieron? ¿Cuál fue una de las primeras actividades o por dónde comenzaron? Então, depois dessa intuição que nós tivemos, nós começamos vivendo automaticamente com todos os aspectos, mas dentro da empresa, quando se fala de comunhão, por exemplo, nós vimos que a comunicação era um ponto importante. Então, nós fazíamos assembleias gerais uma vez por mês com os funcionários, onde nós fazíamos comunhão. O que é comunhão? Nós contávamos quanto trabalho tinham, quais eram as perspectivas, é, tivemos a coragem naquela época, de falar quanto lucro tínhamos, e nós fizemos uma participação de 10% para os funcionários. Então, teria que ter transparência total para que eles acreditassem também. Então, quando se fala em comunhão, ou é total, você não pode fazer comunhão parcial, né? E isso foi muito, assim, muito bem acatado. Por exemplo, na parte de saúde, nós observamos que onde estava inserida a empresa, os funcionários tinham problemas de saúde pública e os filhos deles não tinham, assim, uma saúde, um atendimento saúde boa. Então, nós contratamos, por exemplo, uma pediatra. Depois fizemos um sistema de saúde, assim, particular, para que eles tivessem essa parte de saúde, né? Depois nós percebemos que eles tinham problemas, por exemplo, de moradia, casas. E aí nós fizemos tipo de uma cooperativa entre eles, onde eles entravam com parte do salário deles e a empresa também entrava. Mas o detalhe é que essa empresa era comandada por eles. Então, tinha uma assessoria, assim, administrativa, mas quem controlavam eram eles. Então, eles determinavam quem estava precisando mais dentro deles. Então, por exemplo, o problema de moradia. Eu lembro que tinha uma pessoa
assim, bastante simples, e a gente, na nossa avaliação, quer dizer, externa, seria de fazer uma casa simples para essa senhora que era viúva tal. Porque ela colocou que ela precisava, que o filho dela casou e não tinha onde morar, então ela queria que morasse lá. Então, na nossa ideia, seria fazer uma casa maior, etc., tal. Agora, nessa comunicação com eles, ela falou o seguinte: ó, a única coisa que eu preciso é um quarto a mais com banheiro. E isso tinha um custo baixo. Então, a Caixa falou: olha, então nós emprestamos esse dinheiro para você e você devolve como pode. Porque a parte de devolver o dinheiro dá uma dignidade à pessoa, né? A dignidade humana de ter conquistado aquilo, né? Então, você vê, se nós decidíamos era uma casa nova, ela não queria isso, ela queria apenas um quarto. Então, essa inclusão que é importante, e ela só aconteceu na época porque era comandado por os colegas deles, né? Que eram eleitos depois. E assim, problemas de saúde e outras necessidades que eram resolvidas por eles. Isso é um aspecto muito educativo, né? E também vai de onde eles tomam consciência do outro colega. Então, é mais ou menos isso. Uma cultura, vamos supor, egoísta e desequilibrada, tudo pode acontecer. O que não pode acontecer é nós não sermos fiéis, ou seja, ser coerente com o propósito interior. O propósito exterior é a manifestação externa de um propósito interior. Então, para que a empresa subsista, eu não posso ferir esse princípio, eu tenho que ser coerente, né? Então, a nossa durou 53 anos, mas pode durar 5, mas eu não posso perder a coerência, porque aí as consequências são maiores, né? Olha, a primeira coisa que eu acho é tomar consciência. Veja o mundo como está. Qual é o problema do mundo quando nós começamos e percebemos? O ser humano é mau? Não, ele é inconsciente. Então, toma consciência primeiro. E daí faz uma escolha. Nessa escolha, quer dizer, quando você toma consciência, você desperta, vai despertar normalmente o propósito interior da sua vida. Depois, o negócio, ele vai ser uma manifestação externa desse propósito interior. E aí, ser coerente. Porque se você faz uma coisa externamente que não bate com o seu interior, isso é um segredo para a infelicidade. E, e o que eu percebo em todos, inclusive os empresários, eles querem ser felizes. Então tem que ser coerente, né? E a economia de comunhão, no caso, para mim, ela foi coerente com o meu propósito interior. E eu digo isso porque o propósito interior e o propósito exterior, eu já era coerente antes da economia de comunhão. Porque tem princípios básicos, né? Que regem, por exemplo, quando se fala em amor, doação, comunhão, e a própria concepção da economia, que ela é sistêmica, é um grande organismo vivo. E se eu atuo como isoladamente, eu estou indo contra a uma coisa que a minha consciência despertou. Então, eu preciso colaborar com esse organismo vivo. Então, eu diria que o jovem tome consciência, participe um pouco mais com os empresários que estão fazendo experiência e por que eles fizeram, né?
eu acho isso que seria um bom caminho. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y para concluir, así como este camino que pues no ha sido fácil y ha tenido sus grandes desafíos, también ha tenido sus grandes ganancias o sus grandes riquezas, ¿no? También está toda la parte dulce, digamos, pues de esta elección. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál fue o cuál consideras que ha sido la principal ganancia de haber sido fiel a tu propósito interior? Ah, então, eu diria o seguinte: eu sou casado, né? Tenho 6 filhos, e eu percebi que as dificuldades que eu tive na vida, no negócio, foram muito grandes, maiores do que os que não tiveram. Porém, eu vejo que essa coerência interior se transmitiu para a família. Os 6 filhos estão bem, hoje lutam com a vida também, mas eles, quer dizer, eu não tenho problemas assim, eu tenho dificuldades em vários sentidos, mas problemas não. Com a minha esposa, e eu, pessoalmente, também, eu me sinto realizado não como empresário, mas como coerente. Eu sou coerente, eu fiz o que tinha que fazer e enfrentei muitas dificuldades. Hoje eu percebo que eu tenho 75 anos, eu mesmo analiso que eu tive muita coragem, porque hoje talvez eu não tivesse a coragem, né? Então, o fato de ser coerente e de seguir uma inspiração interior traz uma satisfação muito grande agora, vamos supor, numa idade mais avançada, né? Eu diria que eu tenho vários amigos empresários muito bem-sucedidos, porém não têm a paz que eu tenho de ter feito essa experiência. Então, eu diria isso para quem está começando: tomar consciência e depois ser coerentes, não ter medo. Muchísimas gracias, Rodolfo.